Olá, amigos! Este é mais um momento Oficina de Emoções. Hoje lhe convido a refletir sobre o tédio. Sim, há pessoas que falam, eu estou entediada, ou a vida está um tédio, ou isso é um tédio. E ao escutar essas pessoas falarem assim, eu fico pensando, meu Deus, que sentimento é esse? Como que essas pessoas estão vivendo, ou vendo, ou percebendo a vida que elas estão vivendo, a ponto de gerar no interior esse sentimento de tédio? Se nós procurarmos saber, através do dicionário, o que é um tédio, nós vamos ver que nos sugere um estado de mesmice, um estado de perenidade estagnada, aonde não existe movimento, não existe desafio, não existe conquistas a serem feitas. Está um tédio. Eu me lembro, quando eu era pequena, passei minha infância na praia de Boa Viagem, em Recife. E Boa Viagem, naquela época, tinham poucos edifícios e havia um fenômeno chamado fenômeno da calmaria. A calmaria, quem já morou na praia, certamente já observou isso. É um momento em que não existe vento. Você olha para a palha do coqueiro, para as folhas das árvores, você vê uma quietude que parece que eles estão ali congelados, não se mexem. Folhas, nada que depende do vento movimentar, fica parado. E ali eu me lembro de papai e mamãe comentarem conosco, olha, é a calmaria. Sim, a calmaria é algo que nos passa uma sensação gostosa de bem-estar. Mas, ao mesmo tempo, se essa calmaria ela persiste por muito tempo, já começa a passar uma outra impressão. A impressão de estagnação, de algo sem vida, sem movimento, não é assim? Porque as plantas, elas têm o movimento do vento, e é gostoso a gente escutar e ver o movimento do vento nas plantas, sentir esse movimento do vento em nós, em nosso cabelo, em nossa pele. E a pessoa que tem tédio, eu creio que é mais ou menos assim. Ela entra numa calmaria emocional que não é a calmaria da paz, da tranquilidade, dessa sensação gostosa de falta de agitação, mas não falta de esperança, de motivação. Não, a pessoa que tem tédio, ela entra nessa calmaria interior sem esperança, sem motivação, sem nada que a envolva para criar um movimento interior. Outro dia, eu estava vendo televisão e vi com alegria um homem que teve a ideia de pegar a geladeira antiga, só a carcaça, não é? A lataria da geladeira antiga, e transformar em biblioteca. E ali ele colocou no bairro onde ele morava uma geladeira, sem o motor, é lógico, não é? Só a lataria. Colocou umas prateleiras e ali colocou livro para que as pessoas pudessem ler. Levassem para casa, emprestado, devolvessem. E a coisa deu certo. E ele então resolveu ver
outras geladeiras. Pessoas que de alguma forma descartavam geladeiras antigas e ele restaurava e fazia dali biblioteca. E foi colocando em pontos próximos a ponto de ônibus, para que as pessoas ali elas pudessem ter uma leitura, e leitura boa. Aquele homem certamente não vive o tédio. Talvez um dia ele tenha entrado numa calmaria. A calmaria nesse sentido, não é de estagnação, mas olhou para a sua volta e o seu olhar parou numa geladeira que não tinha mais utilidade. E de repente veio a ideia de fazer essa biblioteca. Também conheci uma pessoa que mora aqui na periferia de São Paulo, bem longe, né? Já em Parelheiros. Então ela todos os dias tem que tomar um ônibus de Parelheiros, não só um ônibus. Ela pega 2 ônibus, Parelheiros a São Paulo. Demora quase 2 horas. E ali ela percebeu que as pessoas, elas ficavam reclamando, elas às vezes não conversavam uma com as outras, com aquele rosto, né, assim fechado. E ela passou então a colocar dentro da bolsa pirulito e ficou sendo conhecida como a tia do pirulito, porque na hora que ela tomava o ônibus, ela distribuía pirulitos para as pessoas. Ela também, quem sabe, olhou o tédio das pessoas, ou a irritação, ou a preocupação, ou a falta de alegria, e resolveu fazer alguma coisa, do jeito que aquele outro viu a geladeira velha. Então, se nós tivermos esse olhar, fizermos esse pare, olhe, escute, e nos envolvermos com alguma coisa, certamente também vamos criar, como outro que criou uma biblioteca, ou essa, que com um gesto tão simples de dar pirulito, transformou aquele ônibus que ela estava em um ambiente mais gostoso, mais leve. Tédio só tem aquela pessoa que está dentro dela mesma e não lança um olhar para fora. Quando lançamos um olhar para fora, sempre vamos encontrar uma geladeira velha ou alguma coisa que vai nos despertar uma luz, a criatividade de fazer algo e, a partir dali, a nossa vida tem um outro sentido. Pense nisso. Neste ano, não deixe que o tédio invada você. Mesmo que você não tenha tédio, nada melhor do que ser criativo e contribuir para um mundo melhor. Até a próxima, com a graça de Deus.